Olá, bom dia a todos. Fala de novo o Coronel Carlos Alves, nessa manhã do dia 9 de julho de 2018. São precisamente 11h34 da manhã. Eu vou falar para vocês aqui sobre um filme que eu vi no YouTube. Eu estava em Miami nessa época, fui lá fazer dar um rolê por lá. E lá nos Estados Unidos, quando você vê o YouTube, você não tem legendado. Lá é tudo em inglês, né? Então não vê nada. Silent Dead é o nome do filme, né? Que no Brasil hoje está como Morte Silenciosa. E eu aconselho vocês a assistirem para entenderem o que eu vou dizer aqui agora acerca do comandante do exército, né? Morte Silenciosa. Morte Silenciosa começa a história de um casal, um jovem casal. E o rapaz, ele recebe um boneco de ventríloco. Boneco horroroso, um boneco muito feio, dentro de uma caixa. Começa, inclusive, o projeto do desenho do boneco. E vai por aí a história. E para quem já viu o filme, né? Foi no dia 4 de abril. 4 de abril, quando houve aquele processo de julgamento do habeas corpus do Lula. Nessa ocasião, havia uma ameaça gravíssima de que o Lula fosse solto naquele dia, né? Então, o general Vilas Boas, ele tuita, né? Ele faz um Twitter, onde ele praticamente dá uma fada, né? Na sanha, no anseio do Supremo Tribunal Federal, em continuar com esse processo, né? E na madrugada do dia 5, por 6-5, o Lula continuou preso, né? Aí são feitas várias entrevistas com o general Vilas Boas. A coisa de um ano passado, ele é sabatinado lá no Senado Federal. Aí tá lá o Jacques Wagner, tá lá o Lindbergh Farias, ou seja, aquela petralhada, aquela mafiazinha que nós já conhecemos, né? Onde o general Vilas Boas, ele declara o seguinte, né? Ele declara que está muito triste com o Rio de Janeiro, não entende por que 55% dos cariocas, da população em geral, pedem intervenção militar, porque as instituições estão funcionando muito bem, tudo funcionando bem, na visão do general Vilas Boas, né? Então o Supremo Tribunal Federal está funcionando bem, ele está cumprindo o seu papel de fiscalizador da Constituição. Se o presidente da República ou qualquer membro do Congresso Nacional, seja ele deputado federal, seja ele senador, e descendo as esferas embaixo, próprios desembargadores, Ministério Público, ou seja, tudo está funcionando direitinho. E se alguém achar que que o general está certo, pode falar aqui. De ontem para cá, a Copa do Mundo foi um fiasco, um fracasso, a seleção brasileira perdeu. E nós, eu não entendo de futebol, eu sou zero futebol, mas eu sou bom observador. Todo bom observador pode notar que não havia time nenhum, não tinha time. O Brasil tem que parar com essa coisa de colocar todo o esquema tático de jogo em cima de um jogador. Eu me lembro, na época, em 70, eu tinha 13 anos quando o Brasil foi tricampeão, e eram 11 homens de ouro. 11, eram 11 valores maravilhosos, não tinha tudo em cima do Pelé. Tinha Pelé, tinha Jair, tinha Tostão, Rivelino, tinha o Gerson, Carlos Alberto, o Wilson Piazza, né? Uma turma muito boa ali que até hoje guarda na cabeça os 11, né? Os 11 jogadores. Mas enfim, hoje o pessoal sabe mais sobre a escalação do Supremo, os 11 bandidos do Supremo, e não se sabe nada da seleção brasileira. Eles esperavam que a seleção passasse na Bélgica para continuar fazendo maldades. E vergonhosamente, e o general Lessa disse isso, também o general Elito mencionou isso aqui, os generais mais antigos na reserva, né? Que o grande causador
da instabilidade no país, principalmente instabilidade jurídica, que tira completamente o valor de juízes, desembargadores, os próprios ministros do Supremo, advogados, promotores, ou seja, a justiça do Brasil hoje é trapo de imundícia. Não serve para nada hoje. Hoje, meu amigo, se você depender da justiça, você está perdido. Porque se você não tiver dinheiro, se você não tiver uma boa quantidade de dinheiro, uma poupuda quantidade para subornar um juiz, você está lascado. Já visto o que eu estou dizendo aqui, venham às cadeias do Rio de Janeiro e São Paulo, venham ao Carandiru, venham aqui no Rio de Janeiro em Bangu 1, 2 e 3, Bangu, vão lá na Polícia Federal, vejam em que condições está o Lula, no quarto andar, na cobertura, banheiro privativo, né, um quartinho só para ele se queixa que está solitário, que está isolado, e nesse caso eu aconselharia que o Lula fosse fazer companhia com os demais prisioneiros, para ter com quem conversar, não é isso? Então, eu só vejo uma explicação para isso. No final, o filme, aparecem pessoas que são... o filme é baseado em marionetes, boneco, né? E é estarrecedor o final. Só digo uma coisa a vocês. Imaginem um homem, exatamente isso, um homem, né? Um senhor casado com uma mulher bem mais jovem que ele. E quando, no final, aparece o pescoço desse homem perfurado e toda uma engrenagem na coluna vertebral dele, ele está morto, totalmente, ele está morto, ele está pálido, só que o filho até que o filho fique estarrecido com aquilo, ou seja, aquele homem o tempo todo esteve manipulado pela mulher jovem, que é uma bruxa, é um filme de terror, é claro, né? Então o que nós vemos hoje no Brasil é exatamente isso, um filme de terror. A população brasileira já não sabe mais o que fazer para chamar a atenção do comando do Exército, do comando da Marinha, do comando da Aeronáutica. O Brasil está sendo delapidado, o Brasil está sendo invadido por venezuelanos, por bolivianos. O norte do país está totalmente à mercê de invasores. Por quê? Porque a força terrestre, o exército brasileiro, não dispõe de equipamentos de última geração, drones. Ou seja, o exército brasileiro não tem, em sua inteligência hoje, e o IME está aí para isso, né? Mas não investem. O IME, os alunos do IME, na parte de eletrônica, na parte de informática, né? Teriam condições perfeitas, totais, de projetarem maravilhas eletrônicas para controlar as fronteiras do Brasil. Por lá entra arma, entra droga, tudo que você vê hoje aqui no Rio de Janeiro, em termos de droga, em termos de armamento ilegal, os traficantes têm armas mais poderosas, mais sofisticadas que as Forças Armadas possuem. E aí o General Vilas Boas vem dizer que as instituições estão funcionando muito bem, não há motivo nenhum para se ter uma intervenção militar, os juízes são honestos. E veja bem, o General Vilas Boas é mais moderno que o General Elito. Ele é muito mais moderno que o General Lessa. E eu sempre aprendi, quando eu era cadete, e ao longo dos anos como oficial, até coronel, que um general nunca contradiz o outro general. Leão não come leão. É o ditado aqui que vigora nas Forças Armadas, né? Jamais um general vai desmerecer o general passado. Pois bem, a menos que rolem interesses escuros, espúrios, escusos, ou que naquela cadeira de rodas hoje esteja sentado um boneco manipulado, uma marionete. Porque não é possível que um homem em pleno gozo das suas faculdades mentais, um militar normal, que estudou na mesma academia que eu, que recebeu a mesma doutrina sobre a metodologia do comunismo internacional, esse homem vinha dizer para todos nós aqui que o Brasil está
tudo normal. Ontem vimos um desembargador espúrio, homem sujo, que ele simplesmente joga no lixo a lei, a Constituição, ele se exaspera com um juiz, ele quer humilhar o juiz Sérgio Moro. Ah, eu sou mais que você é só um juizeco aí de primeira instância, eu sou um desembargador. E daí, meu camarada? Você é um desembargador, mas não vale de nada, porque você só tem casca. É o que eu falo aqui nas minhas lives anteriores. Um desembargador que usa uma capa preta, mas o conteúdo é um lixo, é bem apropriado, né? Vocês conhecem aquele saco de lixo preto que você compra no supermercado? Aquele saco de 50 litros para guardar lixo? Então, é você. Você é um saco preto de lixo. E essa capa preta que você usa é o saco que deposita você, que é um lixo. Que joga fora a justiça e é um militante barato, é um militante vulgar do PT, é um petralha vagabundo que já estava com tudo preparado, tudo armado com a petralhada toda. Corre aí que estavam preparando uma feijoada para o Lula devorar com cachaça. Mas graças a Deus o Brasil tem Sérgio Moro, que mesmo de férias ele está sempre atento. Ele não dorme. Como no caso de Vossas Excelências Generais do Alto Comando. É o que eu disse, né? São 3 coronéis, 2 juízes e um promotor que falam aqui no Brasil, tem coragem, os demais tudo calado. Então vejam bem, eu hoje denuncio hoje, como coronel do Exército, mas principalmente como cidadão comum, porque hoje eu estou na reserva, eu não tenho farda, não estou usando farda, então eu posso me manifestar invocando o meu direito, voltando, Então é o seguinte, voltando aqui. Então, meu amigo, é o seguinte, né? Eu não concordo com o general Vilas Boas nem com o alto comando. Então, ou seja, o Brasil está sendo roubado, né? Aqui o Rafael Oliveira, Lula é rei. Ó, o nome dele é Rafael Oliveira, ele diz que o Lula é rei. Só se for teu rei, cara. Um rei cachaceiro, um rei podre, um rei porco, rei covarde, né? Que se esconde atrás de uma... da mulher, do cadáver da mulher, se esconde atrás da Dilma, é um covarde. É o rei da cadeia. O Lula é o rei da cachaça, o Lula é o rei dos ladrões, o Lula é o rei da Constituição, da corrupção. O Lula é podre, o Lula é sujo. Tá ok, meu amigo? O rei da roubalheira, é isso aí. E uma pessoa que fala que Lula é rei é um babaca. É um babaca, merece mesmo botar aquela bandeirinha ali, com aquele cara pelado, né? E plantar a bandeirinha, você sabe aonde, né? Lula é um safado, é um porco, é um cachorro, tá certo? E me admiro muito um cara dizer isso, que Lula é rei. Porra, cara, você tá fora do Brasil, você realmente não tem noção do que tá dizendo. Tá certo? Vai lá pedir alguma coisa pra ele, né, que ele é teu rei, vai lá beijar a mão dele e lambe o saco dele. É isso aqui. Toda essa corja, essa raça que hoje está aí no governo. E o senhor, de maneira leniente, indolente, fica triste com o povo do Rio de Janeiro porque pede intervenção militar. E agora eu vou além, vou completar as palavras do general Lessa. Não é só agora o Supremo Tribunal Federal que será responsável pelo caos no país. Os senhores também. Os senhores estão relaxados. Os senhores estão acomodados. É muito conforto para um general. Vocês tinham que estar na guerra. Enfrentar uma guerra com os generais americanos. Vejam a história dos generais americanos. A história da captura de Bin Laden, de Saddam Hussein, Guerra do Golfo. E os senhores fazem o quê? Eu vou ler na próxima live. Tô indo para casa agora, né?
da próxima live, a carta que Fidel Castro mandou para Lula e mandou para Hugo Chávez. Um dos segredos do comunismo, a segunda fase, é justamente essa. É comprar generais. Comprar os generais. Lembram que quando Cristóvão Colombo chegou na América, quando Cabral chegou no Brasil, eles compravam os índios com objetos do... Voltando, tô na rua, tá caindo toda hora. Mal comparando, ou bem comparando, né? O PT tem comprado os generais, né? As promoções, né? Com penduricalhos. Que penduricalhos são esses? São promoções por merecimento. Só é promovido por merecimento quem está mijando no pinico do Lula, da Dilma, do FHC, do Temer. Então é isso hoje, né? Então os colares, os penduricalhos todos, né? Medalhas, missão no exterior, né? Elogios, contratos para fazer aqueles seus projetinhos pessoais, enquanto o Brasil está afundando, afundando, afundando e afundando por culpa do Lula, ô Paulinho Espíndola, por culpa do teu rei, esse miserável, que eu espero mesmo que ele tenha uma cirrose hepática bem braba, que ele morra afogado na cachaça. Lula cachaceiro, Lula vagabundo, Lula falso, mentiroso, que diz que ele culpa as elites, mas ele é elite, roubou demais. Você fala que o Lula é rei, mas o Lula tem mais de 2 bilhões de dólares em fortuna pessoal e você não tem nada. O Lula explorou os metalúrgicos com dízimos. Daqui eu tô na rua agora aqui, a internet é fraca, mas eu vou continuar minhas lives aqui. Por hora, pessoal, é isso aí. Realmente o Brasil está mal. Eu discordo do general Vilas Boas, se é que é ele mesmo falando. Então veja o filme Morte Silenciosa, a história de um boneco nefasto. No final, o pai desse rapaz que perdeu a esposa porque o boneco matou, era também um boneco manipulado. Então é muito fácil hoje, com a tecnologia, se colocar um general doente numa cadeira de rodas e colocar um mecanismo ali para que ele sorria, levante a mão, mas já não fale mais nada. E é outra coisa, a gente vê já na fotografia um volume abdominal no general Vilas Boas. Ele está usando já fralda geriátrica já. Não tem mais controle das suas necessidades fisiológicas por conta dessa doença terrível, que aliás também é muito suspeita. Eu também boto sob suspeita essa doença do Vilas Boas. Vilas Boas era um atleta, pô. Natação. Um homem forte. Olha aqui, o que acontece com o general Vilas Boas hoje, eu falo aos civis, aí eu faço ao pessoal todo aí. Olha, pessoal que está me assistindo agora aqui. O que acontece com o general Vilas Boas é raro de acontecer. Olha, eu tenho 45 anos de exército, entre ativa e reserva. Estou com 61 anos de idade, entrei para o exército com 17 anos, saí com 23 da academia militar. Eu nunca vi, isso é raro, em toda a história do exército, o primeiro caso de um ministro do exército, ou um comandante do exército, na ativa, passar por uma doença dessa é o Vilas Boas. Então eu ponho para vocês mais uma pulga na orelha de vocês aí. General Vilas Boas, ele está sendo assassinado lentamente. Assassinado. Ok? Ô Paulinho, 2030 o Lula está morto já, se Deus quiser. Se Deus quiser, Lula vai morrer antes disso. Tomara Deus. Vamos aí fazer nossas orações. Vamos aí exorcizar o Brasil para que esse demônio do inferno chamado Lula, esse Exu, ele desincorpore. Porque esse Exu, desde que ele chegou no Brasil, o Brasil só cai para trás. Lula é o Exu. Exu Lula. Não tem o Exu Caveira? Também tem o Exu Lula. Que é pior do que o Exu Caveira. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia do Brasil
e que os seus anjos venham aqui para expulsar o Exu Lula do país. Então, voltando ao assunto aqui, General Vilas Boas, eu tô suspeitando que ele está sendo assassinado lentamente. Ele vai morrer. E hoje, alguém tuita por ele. Uma pessoa que ora fala uma coisa, fala outra. Veja bem, a postura do dia 4 de abril, quando apenas tentaram soltar o Lula e não conseguiram, porque Vilas Boas está calado hoje. Está calado! Calado! Não fala nada. Porque outra pessoa está no controle do general Vilas Boas. Eu me admiro os outros generais, os 17, olhando tudo isso passivamente, indolentemente. Ninguém faz nada. Ninguém faz nada. É um absurdo. Então, pessoal, para terminar, só tem uma saída. Parar o Brasil, ir para a rua, tocar o rebu. Esqueçam o exército. Esqueçam as Forças Armadas. Está na hora do povo parar de ser frágil, de dar uma de coitadinho, pensando de babá. Tá certo? Então vamos para a rua, mostrar nossa força. Para terminar, eu vejo a cara daquele babaca do Lidberg Faria. Aquele cara é um idiota total. Aquela carinha de bebê dele, aquilo ali é um babaca total, babaca total. Coronel Picareta, né, Rafael Oliveira? Picareta, né? Eu sou um coronel Picareta, mas eu sou coronel. E você o que é, Rafael? Olha, coronel Picareta, eu sou coronel. E você o que é? Rafael Oliveira, eu sou coronel. Você não é nada, cara. E aí? Tá certo? Mas vamos deixar de lado isso, né? É até interessante, uma democracia, mas se Deus quiser e se o povo quiser também, podemos vencer, né? Vamos pra rua. Lula não será solto. Se o Lula for solto, vamos a Brasília, todo mundo quebrar o Supremo Tribunal Federal. Não o pessoal de Brasília. Vamos arranjar uma caravana aí, vamos procurar patrocinadores e vamos todos juntos para Brasília. Se o Lula for solto, se o Lula for candidato, se a candidatura dele realmente for homologada pelo TSE, nós temos a obrigação, o dever de ir a Brasília para destruir, tirar para fora, presos, algemados, os 11 bandidos que estão no Supremo Tribunal Federal. Tá bom? Porque aí, pessoal, já não é mais juiz ali, são bandidos. E bandido bom tem que levar porrada. Não existe bandido bom. Bandido tem que levar surra da Polícia Federal e pra cadeia. Os 11 juízes, os 11 ministros são juízes, são 11 babões, 11 lambissacos do Lula e do PT. Vai todo mundo dançar. E outra coisa, hein? Supondo que não tem intervenção. Ai de vocês que o Bolsonaro não seja eleito. Ai de vocês. Vocês acham o quê? Que os generais que estão apoiando o Bolsonaro, os coronéis, vão deixar que Marina Silva ou que Alckmin assumam? Gente. Não se brinca com o militar. Mesmo que o general Vilas Boas tenha morrido e que outro general lá seja frouxo, tem os coronéis da reserva. Lembrando que Hugo Chávez, quando assumiu a Venezuela, era um tenente-coronel. Hitler era um cabo. Noriega era um sargento. Então, não precisamos de general para assumir o Brasil, não. Bolsonaro é capitão. Bolsonaro é capitão. Ai de vocês que fraudem as urnas. Ai de vocês. De um jeito ou de outro, ô Temer, tu vai ser preso. De um jeito ou de outro, o Supremo Tribunal Federal, vocês 11 vão ser encarcerados, enjaulados. Vocês todos vocês aí, estão ferrados, de um jeito ou de outro. A intervenção virá, mesmo sem general.
Tem até um cabo aí, o Cabo Correia. Até um cabo hoje está se mostrando hoje mais valente que os generais 4 estrelas. Cabo Correia. O que eu posso dizer desse homem? É um homem corajoso. Teve coragem. E não foi preso não. Tá aí, ó. O cabo tá aí. Quem sabe o Cabo Correia pode ser o presidente da República? Quem sabe? E aí o cabo, com a ira dele, né? Sabe lá Deus o que o comandante do cabo fez com ele? Se estiver vivo, ainda tá ferrado esse comandante. Minha gente, tô saindo agora. Agora, essa semana toda, estaremos juntos aí, falando sobre muita coisa. Eu sei muita coisa para contar para vocês. Vamos desvendar, nós vamos agora tirar o mistério do Exército. Falar a vocês como é que é o Exército por dentro, como funciona, como é que é a vida do cadete. Que não existe coronel fajuto, não. A nossa carreira é uma carreira muito bonita, muito brilhante. Muito estudo, muito sacrifício. Coisa que o Lula não faz. O Lula é preguiçoso, vagabundo, não gosta de ler. O Lula é cachaceiro. Então, e outra coisa, o seu herói deveria ser o seu pai e sua mãe, não Lula. Eu me orgulho do meu pai, da minha mãe, meus primeiros heróis, meus pais. Eu quero que o Lula se lasque, vá pro inferno. E se Deus quiser que ele morra com cirrose hepática, que ele morra de tanto tomar cachaça. Lula é um safado, é um canalha, é um cretino, é um porco sujo, tarado. Sabe lá Deus o que ele falou no ouvido da Manuela Dávila? O que ele disse, hein? Será que ele viu a coisa da Rosa Weber? Viu a coisa da Rosa Weber, viu a Rosa Weber. Ou o Lula viu a coisa da Rosa Weber, ou a Rosa... Aqui, o Rafael Oliveira, você vai morrer? Claro que eu vou morrer, meu camarada. Tu não vai morrer. Ou tu acha que tu é imortal? Você vem me ameaçar? Eu vou morrer.